Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, eu sou médica veterinária, pós-graduanda em longevidade animal. Eu trabalho com medicina integrativa aqui na MovePet, né? A gente trabalha com toda essa parte da integrativa e da reabilitação para animais, certo? E eu vim falar hoje para vocês a respeito de uma terapia que eu sou apaixonada, tá? Que é o Shockwave. Somos os pioneiros aqui em Santa Catarina em trazer essa tecnologia, em trazer a Pulsivет para Santa Catarina, tá? A Pulsivet é o melhor shockwave que tem no mundo, tá? É um equipamento americano, uma tecnologia própria para medicina veterinária, certo? O que entrega muita confiabilidade na hora da gente tratar o nosso paciente. O que consiste o tratamento de shockwave ou terapia por ondas de choque? Quando a gente faz o shockwave, o nosso equipamento ele emite uma onda de som mecânica, tá? Uma onda de som, certo? Essa onda de som focal, esse é um equipamento focal, que é bem importante a gente falar, porque essa onda ela vai atingir exatamente o local que a gente quer da lesão, certo? Porque é um tratamento extremamente específico, por isso que ele é focal, tá? Então ele gera essa onda de som que vai, de acordo com o exame de imagem que a gente tiver, a gente consegue dosar a profundidade que a gente precisa atingir a partir do exame de imagem. Eu troco a minha probe para que essa profundidade mude de acordo com a lesão do paciente, certo? Essa onda de som ela é levada até o local da lesão, tá? E gera um processo chamado cavitação. O que é essa cavitação? A gente tem um pico de onda positivo, certo? E em nanosegundos um pico negativo, tá? De energia. Isso faz com que, se a gente pensar, é como se fosse uma Coca-Cola fechada. A Coca-Cola está lá com a pressão positiva, lá dentro. A gente abriu a Coca-Cola, a gente fez uma mudança brusca de pressão lá dentro, a gente fez uma pressão negativa brusca, então gera todas aquelas eclosões de bolhas, né? Essa eclosão de bolhas é a cavitação, né? Só falando assim de maneira figurativa para que todos possam entender, né? O Shockwave ele faz esse processo dentro das células, dentro do tecido, tá? E isso faz com que a gente estimule diversos processos de cicatrização, de regeneração mesmo, tá? Então a gente faz angiogênese, que é formação de novos vasos, estímulo de todos os fatores de crescimento, tá? O que faz com que cicatrize muito mais rápido. A gente mexe em cascata inflamatória, tá? Então ele é um anti-inflamatório a longo prazo, tá? A gente consegue fazer a parte analgésica a partir disso, a partir do equipamento por emissão dessas ondas também. Quais são as indicações do Shockwave? Vários problemas crônicos, como artrose, tá? Entesopatias, lesões tendíneas e ligamentares, fibroses, tudo isso tem indicação do uso do Shockwave. Além de que o Shockwave, quando ele é utilizado em tecido ósseo, ele gera uma ação piezoelétrica, que é a mesma ação de quando a gente pisa no chão, que tem a energia que, a partir do momento que o animal pisa no chão, sobe uma energia àquele osso, certo? Por isso que a gente fala que quando a gente está reabilitando uma fratura, o animal ele tem que apoiar, porque se ele não apoiar, ele não vai consolidar aquele osso. O Shockwave ele faz essa ação piezoelétrica no osso também. É a terapia padrão ouro, tá? Para fraturas crônicas, fraturas que não consolidam. O que a gente precisa fazer para poder submeter o paciente ao Shockwave? O Shockwave, por ele ser uma onda de som mecânica, certo? Ele gera essa alteração de pressão que eu comentei para vocês. Isso o animal sente, certo? É como se fosse uma pancada mesmo, faz pá, pá, pá. Quando a gente fala de um local que está lesionado e a gente faz essa aplicação, isso gera assim um incômodo, né? Então o animal precisa ser sedado para que a gente possa aplicar de maneira efetiva a terapia, tá? Mas é uma terapia não invasiva, a gente não injeta nada, a gente não corta nada, tá? Não é medicamentosa, tá? E não gera efeitos colaterais para os outros órgãos. Porém, o paciente ele precisa ser sedado para a aplicação da terapia. Quem que pode ser submetido, né? Quais animais que podem utilizar as ondas de choque? Gente, as ondas de choque podem ser utilizadas desde o do ser humano, inclusive existe uma sociedade brasileira, a SBTOC, né, que é a Sociedade Brasileira de Terapias por Ondas de Choque. E o ser humano faz uso, né, a gente faz uso nos cavalos muito, porque
os cavalos, a gente, diferente dos pequenos animais, a gente não pode ficar fazendo cirurgias, né? Não é muito simples a gente operar um cavalo. Então eu também trabalho com essa parte dos equinos, da medicina esportiva, e a gente trouxe isso para os pequenos animais também, porque os pequenos eles também precisam se beneficiar dessa técnica, né? Então quando a gente fala de quem pode utilizar, cavalos, pequenos animais, animais silvestres, tá? Tem relatos já de uso em ossos pneumáticos para aves, né? Então tudo isso gatos, né, também. Então assim, tendo tecido, tendo célula, tendo ossos, a gente pode utilizar sem problema nenhum. Agora, quando que eu não posso utilizar o Shockwave? Eu não posso utilizar o Shockwave em cima de tumores, por exemplo, tá? Não posso pegar um tumor e fazer o Shockwave em cima, porque ele estimula todos os fatores de crescimento, ele estimula a celularidade, a gente não quer isso, né? Não podemos fazer também em fraturas instáveis, tá? Porque se aquela fratura ela não está estável para aquele tecido se juntar novamente, não vai adiantar a gente fazer, a gente não vai ter resultado, certo? Então tem que ser realmente no osso onde a gente tem o mínimo de estabilidade. Animais com problemas autoimunes também a gente não utiliza, porque se tem, por exemplo, uma poliartrite, né, autoimune, a causa não é ali no local, né? A gente precisa realmente tratar a causa, tratar a doença autoimune e não focar propriamente na articulação. Estou dando um exemplo, né? Sobre as ações do Shockwave no tecido, né, que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque é algo incrível, tá? O Shockwave ele estimula óxido nítrico, ou seja, ele faz vasodilatação no tecido, ele estimula a neoangiogênese, formando novos microvasos naquele local de lesão, certo? Se a gente pensar o que uma lesão precisa para cicatrizar, oxigênio, energia, aquela célula precisa de energia para se recuperar, certo? Para se multiplicar e recuperar aquele tecido. Então aí a gente já favorece nesse sentido. Outra coisa que o Shockwave faz é deposição de colágeno, certo? Quando a gente tem uma lesão tendínea e a gente deixa aquilo lá crônico e aquilo fica, o que acontece? O corpo deposita fibrose, né? O que é a fibrose? É um tecido afuncional, tá? Então, quando a gente faz o Shockwave, a gente não faz a deposição de fibrose, e sim de colágeno mesmo. Então, o objetivo não é só cicatrizar, e sim regenerar. A gente está falando realmente de um tecido funcional. Além disso, estímulo de fatores de crescimento, né? Ele estimula as células a liberarem fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento vão fazer com que aquele tecido consiga se cicatrizar mais fácil, tá? Em casos de já existir fibrose, também, certo? A gente consegue fazer com que exista a decalcificação daqueles fibroblastos, ou seja, a gente consegue sim reduzir casos de fibrose, melhorando também a viabilidade daquele tecido, tá? Então, por que é importante eu falar isso para vocês? Mais do que só a gente cicatrizar, é importante que a gente foque naquela estrutura ser funcional, certo? E que ela consiga ter a mobilidade correta. Outra ação que ele tem em articulações que eu acho de extrema relevância é que ele é condroprotetor, tá? Ele diminui, ele reduz a apoptose de condrócitos, que são as nossas células que estão ali dentro das articulações, alimentando, né, formando os tijolinhos para a nossa articulação, tá? Ele reduz a morte dessas células, então ele é um condroprotetor não medicamentoso, é um condroprotetor local realmente muito efetivo. Ele é um equipamento que ele nos dá desde o tamanho do paciente, certo? Que a gente pode tratar, os cavalos também, certo? Se é osso, se é ligamento, se é dor crônica, se é ferida, até em feridas a gente pode utilizar. Porém, eu prefiro outras técnicas, né? Mas as feridas também podem ser tratadas com Shockwave, feridas que não consolidam, certo? Os cães, né? A mesma coisa, vamos falar de ossos, né? Ele já nos dá presets específicos, tá? Então, assim, todos esses animais podem ser tratados, tanto os pequenos animais como os grandes. Quando a gente fala de ortopedia para equinos, não tem como falar de ortopedia se não falar de Shockwave, tá? E a gente trouxe isso para os pequenos animais também, porque muitas vezes o tutor ele não quer submeter o seu cão a uma cirurgia, certo? E ele é um grande aliado nosso aí
a melhorar esses pacientes de maneira efetiva, de maneira não invasiva, e que esses animais possam, inclusive, desenvolver melhor na reabilitação. Tá? Quando a gente fala de frequência de aplicação, né, a gente pode fazer até aquilo ter a resolução completa. Tá? Por exemplo, tenho um animal que ele fez uma cirurgia, né, porque ele teve uma fratura, e nessa cirurgia o osso não consolidou. Isso não é uma coisa... Isso é uma coisa bem comum de acontecer, né? As fraturas não consolidarem mesmo após operadas, tá? E a gente vai fazer o shockwave até aquele osso consolidar. De maneira geral, é uma média aí de 3 sessões, tá? 3 aplicações para a gente conseguir fazer a consolidação óssea dessa fratura crônica. Por exemplo, entesopatias, né? Que são essas lesões de origem e inserção de ligamentos e tendões. Essas lesões também é uma média de 3 a 4 sessões, tá? O que aqui fica a reflexão, né? Quanto que a gente precisa fazer de reabilitação, quanto que a gente precisa fazer de fisioterapia para a gente chegar na resolução de uma entesopatia. As entesopatias são de difícil resolução, certo? São coisas crônicas que realmente geram bastante dor, né? E se estende muito na reabilitação. Eu gosto bastante de realizar o shockwave primeiro e depois do shockwave, por esse paciente já ter mais conforto, a gente conseguir ter uma reabilitação mais efetiva.